Juliana Rosa, economia, notícia boa, hein? Acho que temos notícia boa no ar. Sinto pelo seu semblant que temos notícia boa no ar. Conta pra nós. Tudo bom, Ineg? Bom te encontrar aqui, a Débora, o Fábio. Boa tarde aí Oi. para os Olá. ouvintes. A notícia boa é que o Fundo Monetário Internacional aumentou a previsão de crescimento para o Brasil esse ano, ao invés de uma previsão de 0,3% de crescimento que tinha sido feita no começo do ano. Hoje o FMI revisou o crescimento para 0,8%. E não chega a surpreender, Eneg, é importante para reforçar a tendência de melhora nas projeções de crescimento da economia que já vem acontecendo aqui dentro do Brasil. Os institutos internacionais, normalmente, eles fazem essas revisões com defasagem. Aqui dentro, a gente acompanha mais de perto e tem mais rapidamente esse termômetro da economia. E o que a gente tem acompanhado, agora está tendo um apagão aí de dados, porque está tendo greve no Banco Central, a gente não está recebendo as previsões de crescimento, mas a gente sabe, né, com os relatórios recentes dos bancos, das consultorias, que a previsão de crescimento do Brasil aqui dentro está similar a essa do FMI, um crescimento em torno de 0,8%, 1% agora em 2022. É notícia boa que está relacionada principalmente à volta da mobilidade. Surpreenderam realmente os dados do começo de ano. E o que os economistas estão me explicando é que, como as pessoas estão circulando mais, há um consumo maior de vendas, principalmente que dependiam muito e estavam represadas de presença física. Então, restaurantes, viagens. A gente tem uma parcela, embora seja obviamente a grande minoria da população, de classes mais altas, que estão consumindo mais nesse momento. Então, os dados do comércio que foram divulgados na semana passada vieram acima do previsto. Os dados de serviços, que inclui viagens, restaurantes, até veio pior, mas quando você vai olhar por dentro dos números, o que as consultorias têm destacado aqui, os bancos, e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, é que serviços têm aqueles consumidos por empresas, né, serviços de limpeza, por exemplo, de segurança, e os serviços consumidos pelas famílias. Esses estão subindo, que inclui viagens e comer fora, principalmente, lazer, né? E a gente consegue perceber essa melhora realmente de consumo. Então, sim, é um dado importante. A gente tinha previsão até de queda, né, no começo de ano da economia brasileira, ou algo muito perto do zero, e agora a gente tem uma previsão que melhorou. Agora, Ineg, há uma preocupação quando se olha, por exemplo, as previsões de crescimento do mundo todo. A gente está sendo beneficiado muito pelas commodities também. Como a gente está vendendo muito, a gente vende muito, né? Seja commodities ligadas à energia, petróleo, também a matérias-primas ligadas a minério de ferro, aço, alimento também. O nosso PIB agrícola também ajuda nesse movimento junto com a volta da circulação de pessoas. Mas quando você vai comparar com outros países, a gente vê que a previsão do Brasil é bem menor de crescimento em relação a outros países emergentes. Então, isso também é ressaltado aqui por economistas, olhando aqui os dados. Por exemplo, América Latina e Caribe vão crescer 2,5% esse ano e a gente 0,8%. O México, por exemplo, tem uma previsão de crescer 2% pelos cálculos aqui do Fundo Monetário Internacional. E quando a gente pega aí os últimos 4 anos, a gente tem uma renda per capita no Brasil, que é uma forma que acaba sendo mais real de se medir o quanto que os brasileiros estão se beneficiando desse crescimento. Você tem uma queda da renda per capita, porque as pessoas estão com uma situação precária de trabalho, né? Um trabalho que está precarizado, uma economia que cresce, mas muito focada na informalidade, muita gente abriu um negócio porque não tem opção de trabalho, e uma inflação muito alta, um juro que está muito alto, uma inadimplência, né, que está subindo.
pelo jornal Valor Econômico, hoje divulgando dados mais atualizados de inadimplência. Então, Eneg, claro que é melhor você crescer 0,8 do que 0,3, que era a previsão anterior do FMI. Mas a gente tem hoje um cenário de inflação, inadimplência, que acaba segurando, como diz aqui o próprio FMI, um crescimento que poderia até ser mais vigoroso se a gente não tivesse com essa inflação aí tão pesada aqui dentro do Brasil, né? E tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, Juliana, que assim, o grau de investimento na formação da sociedade, quando você tem um nível educacional um pouquinho mais baixo, isso joga a renda para baixo também, não é só a razão macroeconômica, né? Então, eu não conheço nenhum estudo, não sei se você conhece algum estudo, que coloca países com grau de investimento em educação semelhantes numa tabela de crescimento, para saber se tem alguma relação que a gente pode estabelecer mais direta entre esse investimento na formação da sociedade e o retorno na qualidade do PIB, no aumento do PIB, para não ficar só nas questões ligadas à inflação e juros. Deve ter outros cruzamentos. Eu não sei se tem alguma coisa das conversas que você tem em que apontam para isso. Olha, tem uma outra questão aí lateral, que é um país que não está fazendo uma lição de casa estrutural, né, independente da conjuntura e das necessidades do trabalho do Banco Central aqui e ali. Essa é uma discussão central, né, que você traz. Eu tenho ouvido muito dos economistas e especialistas em trabalho esse fosso aí que se abre, não só com a situação que a gente tem hoje de desigualdade profunda, né, quando a gente fala em crescimento, é crescimento, como eu tenho dito, como eu falei, para uma minoria, né, a maior parte da população não está sentindo esse crescimento, está sentindo muita dificuldade, então se abriu um fosso de desigualdade muito grande e também uma dificuldade extra por conta dos avanços tecnológicos que foram acelerados pela pandemia. Então, se a gente já tem um grau de escolaridade, de qualidade educacional que já era muito ruim antes da pandemia, agora esse desafio se tornou maior ainda, não só pelo atraso provocado pela pandemia, com a evasão escolar e tudo que essa geração sofreu e que não está sendo também colocado no centro do debate de políticas públicas, como também o avanço tecnológico que acaba deixando esse fosso educacional ainda mais profundo. Então, isso que você tem colocado é importante. Lembro que agora na posse do novo presidente da Fiesp, o Josué Gomes, ele falou que a preocupação número 1 dele é com a educação, porque a indústria abre vagas e não consegue preencher as vagas por falta de qualificação de mão de obra. E por isso que uma das ações prioritárias hoje da Fiesp é formar mão de obra. Eles estão fazendo uma parceria grande com o SESI, SENAC, para poder formar uma mão de obra especializada para novas vagas que estão vindo por conta de tecnologia e o brasileiro não consegue preencher essas vagas, né? Então, é realmente um desafio tremendo, ainda maior educacional, né, Eneg, para poder fazer o país crescer e sair dessa armadilha da renda média que a gente tanto fala. Quando você vai comparar a produtividade do Brasil com outros países que avançaram na sua educação, o Chile, outros países, inclusive aqui da região, a gente vê que a renda média de outros latinos, inclusive, são maiores do que a nossa renda média, seja, como você está dizendo, por uma questão macroeconômica, seja por uma questão educacional, que acaba não elevando os salários para acompanhar pessoas que estejam mais qualificadas para também terem salários maiores, né? Sem dúvida. Outro dia eu ouvi de um grande empresário que o número de programadores formados no ano passado é exatamente, ou muito semelhante ao número de programadores formados há 15 anos. E o Brasil necessitando de programadores, gente da área de computação, engenheiros, e a gente não forma esse tipo de mão de obra, fica muito difícil competir. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã? É isso, Juliana? Bora, amanhã ainda tem, acabou, né? Feriado é quinta. Você tá gripadinha?
Você sabe que eu tô com uma crise alérgica, porque eu sou carioca, moro em São Paulo há 7 anos, mas muda o tempo, eu fico fanha. Ah, entendi. Então é alergia, você não tá gripada. É alergia. Aqui em São Eita, Paulo é impressionante, né? Não tô acostumada. Carioca sabe disso. Em São Paulo começa o dia com 25 graus e acaba com 10, né? No mesmo dia. Não Chocolate existe isso no ajuda? Rio de Janeiro. Chocolate ajuda? Não sei se ajuda, não, porque vai ver que eu comi chocolate demais e tô com alergia também. Valeu, Juliana. Falamos amanhã. Beijão. Um beijo. Beijo a todos. Valeu.